O Evangelho de Deus, capítulo 21. A maneira de Deus lidar com os pecados dos crentes. Qualificações para entrar no reino dos céus. Deixamos claro que o reino é o tempo em que Deus recompensará os cristãos conforme as suas obras. No reino, os crentes fiéis serão recompensados e os infiéis serão punidos. Muitas pessoas pensam que se um cristão for infiel, ainda conseguirá estar no reino, mesmo que tenha de ocupar uma posição inferior. Muitos que não compreendem a palavra de Deus e a obra de Deus pensam que lhes está garantida a entrada no reino dos céus. Eles acham que quando o Senhor Jesus vier para reinar, haverá simplesmente uma distinção entre as mais altas e as mais baixas posições no reino, que ninguém perderá totalmente o reino dos céus. Contudo, no reino dos céus haverá não só distinção entre as posições mais altas e mais baixas, como também haverá distinção entre entrar e ser deixado de fora. A Bíblia mostra que há uma nítida diferença entre 10 cidades e 5 cidades, entre uma coroa grande e uma pequena, e entre a glória maior e a menor. Como uma estrela difere de outra, assim também serão diferentes as posições no reino. Não só haverá diferença entre as mais baixas e as mais altas posições no reino, como haverá também distinção entre estar qualificado ou não para entrar. Fazer a vontade do Pai. A Bíblia revela uma verdade muito séria. Apesar de uma pessoa ter a vida eterna, ainda pode ser rejeitada e não entrar no reino dos céus. Mateus 7:21 é um versículo que fala disso. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nesse versículo, todas as pessoas se dirigem ao Senhor como o Senhor. O Senhor fará uma distinção entre os discípulos que podem entrar no reino dos céus e os que não podem. O Senhor mostra claramente aqui que a condição para entrar no reino dos céus é fazer a vontade de Deus. Embora alguns tenham sido salvos e tenham nos chamado de Senhor e realizado algumas obras, todavia, sem fazer a vontade de Deus, não podem entrar no reino dos céus. A recompensa do reino dos céus tem por base a obediência do homem. Quem não for fiel enquanto viver na terra, não perderá a vida eterna, mas perderá o reino dos céus. Quando chegar o tempo de os céus reinarem, isto é, quando o Senhor Jesus vier pela segunda vez, alguns não poderão entrar no reino, mas irão perdê-lo. Primeiramente, o Senhor mencionou esse assunto em Mateus 7:21. A seguir, nos versículos 22 e 23, ele explicou-nos o assunto em forma de profecia. Haverá muitos, não apenas um ou dois, que não farão a vontade de Deus. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, e em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome fizemos muitas obras de poder? Então lhes declararei, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui o Senhor Jesus nos diz o que ocorrerá diante do tribunal. Ele diz, naquele dia. Portanto, isso não se refere a hoje, mas ao futuro. Há muitos que labutam, mas não veem a luz de Deus em sua vida. Quando chegar o tempo do tribunal e quando Cristo começar a julgar, começando pela casa de Deus, esses cristãos terão luz pela primeira vez. Eles verão que estão errados em sua posição e em seu viver. Naquele dia, diante do Senhor, muitos dirão, não foi em teu nome que profetizamos, e em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome fizemos muitas obras de poder? Em uma só frase, a expressão em teu nome é mencionada 3 vezes. Isso prova que essas pessoas são do Senhor. O fato de dizerem Senhor, Senhor, prova que a posição delas é a de um cristão. Elas não apenas dizem que profetizam, expulsam demônios e fazem obras de poder, mas fazem isso em nome do Senhor. A menção de em teu nome, por 3 vezes, mostra-nos o relacionamento delas com o Senhor. Surpreendentemente, o Senhor lhes diz, então lhes declararei, nunca vos conheci. Por não compreenderem o significado dessas palavras, muitos acham que tais pessoas certamente não são salvas. Mas se elas não fossem salvas, então a palavra do Senhor aqui não teria significado. Mateus 7 é a conclusão do Sermão do Monte, que se segue à palavra do Senhor acerca das bem-aventuranças.
Essas palavras no monte foram ditas pelo Senhor Jesus aos discípulos. Após o Senhor ter subido ao monte, seus discípulos seguiram-no, e do capítulo 5 ao capítulo 7, ele abriu a boca e passou a ensiná-los. O Senhor Jesus disse que eles não deveriam chamá-lo de Senhor apenas com a boca. Se eles o chamavam de Senhor, deveriam fazer a vontade do Pai. Mesmo que tivessem as obras exteriores de profetizar, expulsar demônios e fazer obras de poder, essas obras não deveriam substituir a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai é uma coisa, enquanto profetizar, expulsar demônios e fazer obras de poder são coisas totalmente diferentes. Algumas vezes pode-se profetizar, expulsar demônios e fazer obras de poder sem fazer a vontade do Pai. Devemos lembrar-nos não somente de chamá-lo de Senhor com nossa boca, mas também de fazer a vontade do Pai em nosso andar. Se o Senhor estivesse falando acerca de pessoas que não são salvas, essa palavra perderia totalmente o significado, pois se essas pessoas não fossem salvas, não seria muito importante os discípulos ouvirem ou não a sua palavra. Os discípulos poderiam dizer que sua palavra era para os que não são salvos, mas eles eram salvos. Portanto, se fizessem ou não a vontade do Pai, o Senhor não poderia negar que os conhecia. Se fosse esse o caso, então todos os que não são salvos seriam os que não fazem a vontade de Deus. Isso anularia o significado maior dessas palavras. O Senhor Jesus aqui deve estar advertindo os salvos ao falar sobre os salvos. Ele não pode estar advertindo os salvos ao falar sobre os que não são salvos. Suponha que uma pessoa tenha uma empregada e 2 filhas e dissesse à filha mais jovem: "Você está vendo essa empregada? Ela não nasceu de mim e estou batendo nela. Você deve ser obediente. Caso contrário, a castigarei assim como estou fazendo com ela." Essas palavras são coerentes? Essa criada não nasceu na família e, se for desobediente, pode apanhar. Mas a filha da família não é uma empregada. Não se pode aplicar a uma filha a maneira de tratar uma empregada. A mãe deveria dizer: "Na noite anterior castiguei sua irmã, pois ela foi desobediente. Agora se cuide, pois se você não for obediente, vou castigá-la da mesma forma." A mãe deve tomar a irmã como exemplo. Uma empregada não pode ser usada para comparação. Não existe motivo para o Senhor usar os que não são salvos como exemplo para mostrar aos discípulos que eles precisam fazer a vontade de Deus. Se ele fizesse isso, os discípulos poderiam levantar-se e dizer: "Eles não são salvos, mas nós somos salvos." Se dissessem isso, ninguém poderia dizer mais nada. O que o Senhor Jesus está dizendo é isto: muitas pessoas são filhos de Deus. Elas são salvas e são como você. Elas chamam-me de Senhor e têm realizado muitas obras, mas apesar disso elas serão excluídas do reino. Por essa razão vocês devem ser cuidadosos e fazer a vontade de Deus. Somente dessa maneira os discípulos saberiam que, mesmo que realizassem muitas obras, se não fizessem a vontade de Deus, receberiam a mesma punição. Se ele estivesse falando aos que não são salvos, não haveria mais o elemento penetrante de sua palavra. O Senhor os estava advertindo de que somente os que fazem a vontade de Deus podem entrar no reino. Se alguém confiar em sua própria obra para se achegar diante de Deus, o Senhor Jesus lhe dirá: "Nunca vos conheci." Permitam que eu lhes dê outro exemplo. Suponham que o filho de um juiz dirija de modo imprudente e bata em outro carro. Ele é levado pela polícia ao tribunal para uma audiência. O juiz pergunta: "Jovem, qual é o seu nome? Quantos anos tem? Onde mora?" No banco dos réus, o filho pode pensar: "Você deve saber todas essas coisas melhor do que eu." Ele pode responder as primeiras perguntas, mas depois de algum tempo pode gritar ao pai: "Pai, você não me conhece?" Então o que deveria o juiz fazer? Ele poderia bater seu martelo e dizer: "Eu não o conheço, em minha casa eu o conheço, mas no tribunal nunca o conheci." Se alguém vir a questão do reino, perceberá que no reino a questão não é se uma pessoa é salva ou não, nem se alguém é filho de Deus ou não. O que realmente conta é a sua obra depois de se tornar crente. Suponha que após ser salvo, você seja muito zeloso. Apesar de não ter feito a vontade de Deus, você profetizou, expulsou demônios e realizou milagres em nome do Senhor. Se você vier diante do Senhor, pedindo para ser admitido no reino,
por causa dessas obras inescrupulosas, o Senhor dirá que nunca o conheceu. Por que razão o Senhor disse, nunca vos conheci? A frase seguinte explica, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por favor, lembrem-se de que o Senhor não lhes disse para apartarem-se da vida eterna. No original grego, o significado de os que praticais a iniquidade é de pessoas que não seguem regras, não guardam a lei ou não aceitam regulamentos. Aos olhos de Deus, fazer o mal não significa apenas fazer coisas más. Não importa quanto uma pessoa tenha feito, uma vez que ela não tenha atentado à exigência de Deus, ao seu julgamento e ao seu arranjo soberano, isso é maligno aos olhos de Deus. Se essa palavra iniquidade for traduzida por mal, como fazem algumas versões, muitos teriam base para argumentar. O problema aqui não é fazer o mal, mas não ter princípios. Que são os princípios? Os princípios são a palavra de Deus. Mas que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a vontade de Deus. Se você não estiver fazendo a vontade de Deus, não importa o que faça. O Senhor Jesus dirá que você é iníquo. Os que fazem as coisas segundo seu próprio ego não terão parte no reino dos céus. Meu propósito ao dizer essas coisas é mostrar-lhes a importância das obras de um cristão. A Bíblia mostra-nos claramente que uma pessoa, após crer no Senhor, embora nunca perca a vida eterna, pode perder seu lugar e glória no reino. Se não fizermos a vontade de Deus, mas em vez disso fizermos obras de acordo com nossa própria vontade, seremos excluídos do reino. Podemos pensar que profetizar, expulsar demônios e realizar obras de poder seja o mais importante, pois achamos que se pudermos fazer essas coisas, seremos uma pessoa maravilhosa. No entanto, essas coisas nunca podem substituir a vontade de Deus. Os que nunca aprenderam a não trabalhar para Deus, não são dignos de trabalhar para Ele. Aqueles que não sabem como parar a sua própria obra, certamente nada sabem sobre a vontade de Deus. Somente os que conhecem a vontade de Deus conseguem parar de trabalhar. Deus quer que primeiro obedeçamos à sua vontade e depois trabalhemos. Deus não quer que nos voluntariemos para trabalhar para Ele. Quanto mais alguém conhece a vontade do Senhor, mais aprenderá a não trabalhar relaxadamente. Portanto, há uma grande diferença entre trabalhar e fazer a vontade de Deus. Hoje podemos apreciar as obras e estar interessados em profetizar, expulsar demônios e realizar obras de poder, mas um dia muitos serão despertados. Esmurrar o corpo para agradar ao Senhor. Outra passagem que alguns interpretam mal, como se ela se referisse à perdição, na verdade refere-se também à perda do reino e à perda da recompensa. 1 aos Coríntios 9, 23 a 27 diz: Tudo faço por causa do Evangelho, a fim de me tornar coparticipante dele. Não sabeis que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só recebe o prêmio? Correi dessa maneira, para que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Portanto, assim corro eu, não sem uma meta, assim luto, não como golpeando o ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo temia que, tendo pregado a outros, ele mesmo fosse reprovado. Aqui, Paulo estava dizendo que também poderia ser reprovado. Qual é aqui o significado de ser reprovado? E em que se está sendo reprovado? Nessas mensagens, temos ressaltado o fato de que, ao ler a Bíblia, deve-se dar atenção ao contexto. Aqui também devemos considerar o contexto. No versículo 24, Paulo se compara a alguém que está participando de uma corrida, na qual somente um levará o prêmio. Portanto, o problema aqui não é uma questão de salvação, mas de receber o prêmio. Paulo está falando sobre como uma pessoa salva pode receber o prêmio. Ele não está falando de como alguém que não é salvo pode ser salvo. Somente os que são salvos, os que creram no Senhor Jesus, que nasceram de novo e que se tornaram filhos de Deus, estão qualificados para entrar na corrida. Somente os filhos de Deus podem participar da corrida e buscar o prêmio que Ele deseja que ganhemos. Se alguém não é filho de Deus, não está sequer qualificado para entrar na corrida. Em nenhum lugar na Bíblia
é dito que a salvação é ganha por corrermos a corrida. A Bíblia nunca diz que se alguém for capaz de correr, então será salvo. Se assim fosse, poucos seriam salvos. E a salvação dependeria de obras. A Bíblia diz que o prêmio vem pelo correr. Deus colocou-nos em uma pista de corrida para corrermos a corrida. Qual é o prêmio? O versículo 25 diz: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Aqui é dito que o prêmio é uma coroa. Já mencionamos antes que a coroa representa a glória e o reino. Portanto, a palavra reprovado não se refere à perda da salvação. A palavra reprovado significa não receber a coroa e o prêmio. Se Paulo podia ser reprovado, então todos nós temos a possibilidade de o ser. Se Paulo podia perder seu prêmio e sua coroa, então cada um de nós também tem a possibilidade de perder o prêmio e a coroa. O versículo 26 indica o motivo de ser reprovado. Portanto, assim corro eu, não sem uma meta, assim luto, não como golpeando o ar. Paulo tinha um propósito e uma direção. Ele não golpeava o ar. O seu alvo e direção eram aquilo que ele disse em 2 Coríntios 5, que ele anelava ser agradável ao Senhor. Quer vivesse ou morresse nesta terra, seu desejo era agradar o Senhor. Como ele correu a corrida? Ele não a correu desleixadamente. Ele tinha uma direção certa e um alvo definido. Ele não golpeava o ar, nem fazia simplesmente o que outros diziam que fizesse. Também não fazia nada apenas porque havia necessidade. Se fosse trabalhar de acordo com a necessidade, ele teria de correr dia e noite, pois a necessidade era enorme. Nós não somos para a obra, mas somos para agradar ao Senhor. Se quisermos receber o prêmio, que devemos fazer? Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. Muitos estimam seu próprio corpo acima do prêmio. Muitos consideram seu próprio corpo acima da vontade de Deus. No entanto, Paulo disse que dominava seu corpo. Ele era capaz de controlá-lo. Paulo podia controlar a concupiscência de seu corpo, as exigências excessivas de seu corpo e os desejos de seu corpo. Ele não permitia que seu corpo prevalecesse. Ele disse que esmurrava seu corpo e fazia dele seu escravo. Se um cristão pode ou não agradar ao Senhor, depende de se ele pode ou não controlar seu corpo. Muitos não conseguem controlar seu próprio corpo. Sempre que um pequeno estímulo chega ao corpo, toda sorte de pecados acontece. Devemos ver que todos os que não podem controlar seu próprio corpo perderão seu prêmio e sua coroa. Embora possam pregar o evangelho a outros, eles mesmos serão reprovados. Nós cristãos somos salvos uma vez por todas e jamais perderemos nossa salvação. Mas quando o Senhor Jesus voltar na sua glória para governar a terra, não dará coroas a todos. No novo céu e nova terra, embora cada pessoa salva receba a mesma glória, quando o Senhor Jesus vier governar sobre a terra por 1000 anos, alguns perderão seu prêmio, sua autoridade e sua glória. Alguns não estarão aptos a entrar no reino e não estarão aptos a receber uma coroa. A palavra do Senhor é muito clara acerca da salvação e da vida eterna. Ambas são totalmente provenientes da graça. Além do mais, se alguém pode ou não entrar no reino dos céus, depende de suas obras. Acabamos de ver que temos de fazer a vontade de Deus. Aqui vemos que é necessário esmurrar nosso próprio corpo. Exteriormente, podemos realizar muitas obras, mas enquanto não restringirmos nosso corpo, não nos será permitido entrar no reino. Na Bíblia parece haver um número fixo de coroas. Apocalipse 3, verso 11 diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Alguns que não compreendem a Bíblia não sabem qual é a diferença entre uma recompensa e um dom. Também não sabem qual é a diferença entre a coroa e a salvação de Deus. Eles acham que a salvação lhes pode ser tirada. A palavra tome aqui não se refere à salvação, mas à coroa. Alguém pode ser salvo e, no entanto, perder a coroa. Recentemente havia uma manchete muito sensacionalista nas revistas que dizia que determinado rei de determinada nação havia perdido sua coroa. Se uma pessoa salva não segurar com firmeza o que tem, se não guardar as palavras da perseverança do Senhor Jesus e se negar o nome do Senhor Jesus, algum dia perderá a coroa.
Se você for frouxo e não segurar com firmeza, também perderá sua coroa. Alguém poderá tirar-lhe a coroa. Apocalipse 2, verso 10, tem uma palavra semelhante a essa. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aqui não diz dar a vida, mas dar a coroa da vida. A vida é obtida pela fé. Ela não é obtida pela fidelidade. Se uma pessoa não tiver fé, não poderá ter vida. Mas se uma pessoa for infiel depois de ter vida, perderá a coroa da vida. Portanto, se um cristão não tiver boas obras após ser salvo, não perderá a vida, contudo perderá a coroa. Edificar com ouro, prata e pedras preciosas. A passagem mais clara na Bíblia acerca da recompensa é 1 Coríntios 3, 14 e 15. Se permanecer a obra de alguém que edificou sobre o fundamento, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá dano, mas ele mesmo será salvo. Isso mostra claramente o que um cristão não pode perder e o que pode perder. Desde que uma pessoa seja salva, certamente é salva para sempre. Contudo, se tal pessoa receberá ou não uma recompensa, isso não pode ser decidido hoje. A salvação eterna de um cristão já está determinada, mas a recompensa futura ainda está pendente. Ela é decidida pela maneira como alguém edifica sobre o fundamento do Senhor Jesus. A nossa salvação não depende de como edificamos, ela depende apenas de como o Senhor edifica. Se a sua obra é perfeita, certamente somos salvos. No entanto, se receberemos ou não a recompensa, ou se sofreremos perda, depende da nossa própria obra de edificação. Se alguém edifica com ouro, prata e pedras preciosas, coisas com valor eterno, sobre o fundamento do Senhor Jesus, certamente receberá recompensa. Contudo, se edifica com madeira, feno e palha, não receberá recompensa diante de Deus. Ele pode ter muito diante do homem, contudo, não terá muito diante de Deus. Isso nos mostra que é possível uma pessoa perder sua recompensa e ter sua obra queimada. Permitam-me repetir isso. Graças a Deus que a salvação eterna foi decidida há mais de 1900 anos. Quando o Filho de Deus foi pendurado na cruz, a nossa salvação foi decidida. Mas se vamos receber ou não a recompensa, depende de como nos conduzimos. A verdade do Evangelho é muito equilibrada. A salvação depende totalmente do Senhor Jesus. Conceder a salvação depende totalmente do Senhor Jesus. No entanto, se alguém pode obter sua recompensa ou não, depende da sua própria obra de edificação. O homem deve crer e também deve trabalhar. Esse trabalho não é sua obra, mas é aquilo que o Espírito Santo tem trabalhado nele. Aqui vemos que é possível perdermos nossa recompensa. É igualmente possível sermos reprovados para o reino e privados da nossa coroa. Parece que a nossa posição no reino nunca está decidida. Ela está sujeita a mudanças e não está assegurada. Guardar firme a exultação da esperança. Hebreus 3,6 dá-nos uma palavra semelhante. Cristo, porém, como Filho, foi fiel sobre a sua casa, a qual casa somos nós, se de fato conservarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Aqui parece incerto se somos ou não a sua casa. O apóstolo disse que somos a sua casa se conservarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Que é essa casa e essa esperança? Essa esperança bendita não é outra senão a da volta do Senhor Jesus em glória para estabelecer seu reino na terra. Se um cristão tiver tal esperança, sabendo que o Senhor Jesus voltará novamente para estabelecer seu reino em glória, e sabendo que todos os fiéis que fizerem a vontade de Deus reinarão com o Senhor, se conservar firme isso, ele será sua casa. Hoje nós já somos sua casa. Somos todos pedras vivas, edificadas casa espiritual. Isso é o que Pedro nos disse. Está em 1 Pedro 2, verso 5. Mas qual será a nossa porção no reino futuro? Depende de quão firmes conservamos até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Essa questão não pode ser decidida de uma vez por todas. Existem muitos versículos na Bíblia sobre isso e todos são muito claros. O problema da eternidade está totalmente decidido, mas a questão da posição e recompensa no reino depende de quão firmes conservamos hoje a ousadia e a exultação da esperança. Procurar com diligência,
para afirmar o chamamento e a eleição. Chegamos a 2 Pedro 1,10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior firmar o vosso chamamento e eleição, pois fazendo isso de modo algum tropeçareis jamais. Se alguém não conhece a verdade acerca da eleição, não verá que isso se refere a afirmar a esperança do reino. Aqui disse que a eleição e o chamamento de uma pessoa não estão necessariamente firmados. Isso significa que uma pessoa se tornará não salva novamente? Não, não significa isso, porque Romanos 11 diz claramente que o chamamento de Deus é irrevogável. Romanos 11, 29. Aqui não se fala apenas sobre chamamento, mas também sobre eleição. Pedro colocou o chamamento e a eleição juntos. A Bíblia diz muitas vezes que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Com exceção de um trecho sobre o qual não tenho a certeza, todos os outros lugares referem-se a muitos serem salvos e poucos obterem uma recompensa. Portanto, eleição aqui se refere à posição no reino. Pedro disse, pois, fazendo isso, de modo algum tropeçareis jamais. Isso são as coisas mencionadas nos versículos 5 a 7, tais como fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade e amor. Se fizermos essas coisas, jamais tropeçaremos. Isso é o mesmo que dizer que, se formos os mais diligentes, nosso chamamento e eleição serão firmados. Essas expressões são correspondentes. A primeira dessas expressões diz que devemos ser diligentes para afirmar nosso chamamento e eleição. A segunda diz que, procedendo assim, jamais tropeçaremos. O versículo 11 diz, pois dessa maneira vos será rica e abundantemente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia mostra que o reino de Cristo é eterno. Contudo, alguns entrarão nele somente na eternidade futura, enquanto outros entrarão nele no milênio. O reino de Cristo começa com o reino milenar. Portanto, Apocalipse 11:15 diz, o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Esse versículo nos mostra que o reino de Cristo está ligado à eternidade futura. Ele perdura para todo sempre. No entanto, ele começa quando o sétimo anjo toca a trombeta, isto é, com o início da tribulação. Quando Cristo começar seu reinado, alguns entrarão no reino. Eles não apenas entrarão, mas lhe será rica e abundantemente suprida a entrada. Portanto, firmar nosso chamamento e eleição é ser rica e abundantemente supridos com a entrada nesse reino eterno. Pode-se ver que a salvação foi decidida, mas a entrada no reino ainda não foi. Assim que um cristão crê no Senhor Jesus, pode imediatamente louvar o Senhor, porque sabe que a questão de vida ou morte eternas está decidida. Contudo, após alguém crer, vai passar por experiências. Ele ainda tem o reino diante de si e a glória futura o aguarda. Alguns obterão estas coisas, o reino, a coroa, a glória e a recompensa, enquanto outros não. Alguns entrarão no reino de Cristo. Outros não estarão aptos para entrar. Alguns não apenas entrarão, como também serão rica e abundantemente supridos com a entrada no reino de Cristo. Isso não significa que aqueles que não puderem entrar no reino de Cristo não sejam salvos, mas significa que lhes serão retiradas a recompensa e a glória. Portanto, precisamos correr e nos esforçar. Estar apto para reinar com Jesus no Nazareno, no futuro, depende de como nos esforçamos hoje. Entrar no reino para participar da glória de Cristo. Pergunto-me se vocês, alguma vez, pensaram no tipo de glória com que Deus recompensará Cristo no milênio por aquilo que sofreu há 1900 anos. Uma recompensa deve equiparar-se ao sofrimento. Se um homem for rebaixado à posição mais inferior, sua recompensa deverá ser a maior. Suponha que sua casa se incendiou ou que você se encontra em sério perigo, e um servo seu se arrisque e quase perca a vida tentando salvá-lo. Como o recompensaria? Você diria, eu recompenso com 20 centavos. Ninguém faria isso. A recompensa tem de se equiparar ao sofrimento. Cristo glorificou a Deus de tal maneira e sofreu tal morte na cruz.
como Deus recompensará Cristo no futuro e como glorificará Cristo? O reino será o tempo em que Cristo e os cristãos receberão glória juntos. O reino será o tempo em que Deus recompensará Cristo. Naquele tempo nós também teremos uma porção. Se vamos ou não vamos ser achados dignos de receber a glória do Senhor, dependerá totalmente do resultado de nosso andar e trabalho pessoais. Não existe a questão de mérito no novo céu e nova terra, mas no reino somente os que forem dignos receberão glória. O Senhor sofreu perseguição, dificuldades e humilhação. Se hoje sofrermos perseguição, dificuldades e humilhação, da mesma forma, nós partilharemos uma porção com Ele no reino vindouro.